Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um vídeo hoje, segunda-feira, né, gente? Segunda-feira passada eu não postei vídeo aqui pra vocês, tava viajando, né? E na segunda-feira passada, na verdade, seria o nosso fim aí do nosso entrando na frequência de Deus. Mas fim do quê? Fim dos vídeos aqui, né? Entrando dessa série aí, entrando na frequência de Deus. Mas não é o fim. Lembra que eu falo pra vocês que é uma constância. Então, sempre está fazendo. Cris, como que eu continuo agora fazendo Potências Infinitas? Dando uma paradinha aqui, só para dar uma ressaltada de como é perfeito essa coletânea, esses ensinamentos de Neville, o Despertar da Consciência. É um livro aí, um único livro que reúne as 7 obras de Neville, oferecendo assim ensinamentos bíblicos que não são convencionais, que não colocam crenças limitantes na nossa vida, e aí ajuda a gente a se libertar de todas elas e assumir o controle da nossa vida. É uma oportunidade muito acessível e prática para despertar o verdadeiro poder da sua mente. O link está aqui embaixo, então acesse para você não perder essa grande oportunidade. Vamos continuar aqui com o nosso vídeo. Um beijo! O EFD, continue escrevendo, que cada vez que você escreve aquilo que você quer, aquilo que você está sentindo, como você quer se sentir hoje, né? Então, escreva uma pequena palavra no seu caderno, 3 linhas. Eu quero me sentir grata, gratidão, gratidão, gratidão. Ou muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Ou eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada. E conforme você vai escrevendo isso, automaticamente você vai querer escrever mais. Então, não é o fim do processo EFD. Isso você tem que fazer uma continuação, mas é você aí. O processo foram 6 semanas, né? Mas aí você continue aí fazendo. Acho que eu vou voltar lá na primeira semana, que foi o quê? Agradecer. Eu vou voltar na segunda semana, que é o quê? Abençoar a todas as coisas do céu e da terra. Vocês entendem? Então é ir voltando nos processos aí, porque isso é uma constância na nossa vida. A gente não pode parar jamais, porque a gente entra no comodismo e aí as coisas, aí de repente a pessoa fala assim, né? Nossa, mas aconteceu tudo tão de repente? Não foi de repente, foram anos de construção aí para você chegar onde você chegou, na escassez que você chegou, na tristeza que você chegou, na depressão que você chegou, na falta de ânimo que você chegou. Foram anos, não é de repente, não é de repente. Então agora, gente, vocês precisam aí trabalhar esse processo para inverter toda essa situação. E é um processo constante, porque a nossa vida, ela é uma roda, ela não para, ela é contínua. Mesmo quando a gente deixa esse corpo, mesmo quando a gente morre, a nossa vida continua. E é muito interessante, porque no último vídeo que eu fiz, eu não sei, deixa eu ver aqui. Eu achei bem interessante, tem uma potência infinita que deixou um comentário aqui, eu nem acabei não respondendo porque eu queria mesmo, aqui ó, não dá para saber o nome dela, mas ela se conectou, por quê? Porque eu tava falando, né, da saudade que eu sinto da minha avó, mas não é uma saudade doída, não é uma saudade de falta, porque quando a gente coloca a falta na frente, a perda, né? Quando você perde alguma coisa, aí você não fica triste? Não menosprezando a perda de alguém, mas é a mesma coisa, porque você tem apego à sua mãe, apego ao seu filho. É uma dor, né, gente? É uma dor insuportável realmente. Mas aonde você está colocando o seu foco? Na saudade que você sente, na saudade do que você viveu com ele, da alegria
da gratidão que foi você passar esse tempo com ele? Ou você está deixando os pensamentos, como eu falei no caso da minha avó, né? Que eu sempre fui visitá-la geralmente 2 vezes ao ano, e esse ano eu não tinha ido ainda. Então como que tá aí? Né? Os pensamentos tava querendo me assaltar. Olha, você não foi ver sua avó, agora ela partiu para o mundo espiritual, foi viver a vida dela em outra frequência, em outra energia, em outra dimensão. Mas ela tá lá e ela ouve, ela sente tudo que eu penso, da alegria que eu sinto quando eu penso nela. E a Heloísa também, a minha cachorrinha, né? Como eu falo para vocês que eu sinto saudade dela. Então, é isso, gente. Mas quando vocês se apegam à falta, né? Então, essa potência infinita escreveu assim, né? Minha mãe, um sábado, acordei angustiado e não sabia o que era. Eu ficava, será que é meu esposo, meu filho? O que é? Aí chegou a noite, minha irmã disse que a nossa mãe tinha passado mal. Na segunda, senti uma angústia mais forte que sábado. Fui ver meu filho na casa de meus pais antes de trabalhar. Falei com ele e com os bichos. Aí cheguei perto do quarto dela e ela estava lá no celular vendo seus vídeos da igreja. Então uma voz muito alta na minha cabeça disse, vai lá e fale com ela. Aí veio a segunda voz, né? Inclusive ela até coloca aqui, né? Que é o nosso ego. Que é o nosso ego com a pressa, né? Vai perder o ônibus, vai perder o trabalho, vai chegar atrasada, né? Enfim, ela acabou não indo. Fui trabalhar com aquele sentimento ruim. Quando chegou a noite, minha irmã me ligou e disse que ela tinha falecido. Fiquei sem chão. Tô até arrepiada, gente, porque eu me coloco, eu sinto o que vocês sentem quando vocês colocam isso aqui pra mim. Eu sinto realmente. Fui trabalhar ruim. Aí, nossa, fiquei sem chão. E até hoje me sinto culpada. E não sei o que fazer até hoje. Semana que vem faz 1 ano. Isso aconteceu com meu gato também. Antes de sair, veio a voz e disse, tranca ele. Fui trabalhar e novamente escutei o meu ego. Deixa ele solto. Quando cheguei do trabalho, veio a voz. Vixe, devia ter trancado ele. Então, potência infinita, o que eu tenho para dizer para você, se apegue no que você fez para tua mãe. Não no que você deixou de fazer. Não se apegue ao corpo aqui carnal, porque ela está sentindo o que você está sentindo e ela não fica feliz. A tua vibração, essa vibração de tristeza, de culpa, gente, esse é o pior sentimento que eu também sentia muita culpa. Eu sentia culpa pelo que minha mãe tinha passado, né? Porque minha mãe foi posta na rua pelo meu avô quando engravidou de mim. Naquela época era um absurdo e meu avô sempre foi muito rígido, né? Então eu me sentia culpada. Então se apegue ao que você fez para sua mãe e comece. Bom, aconteceu isso 2 vezes, daqui para frente vou escutar cada vez mais. Muito obrigada. Muito obrigada. Converse com a sua mãe. Converse com a sua mãe, porque ela está ouvindo você o tempo todo. Lembra que eu falo, né? Quando a gente vai receber uma visita, a gente não quer receber com alegria, que acho que foi o vídeo que ela ouviu, né? Receber com alegria, receber com amor. Então a tua mãe sabe o que você tem no seu coração. O amor que você sente por ela. Porque a nossa vida é contínua. E por que eu tô fazendo esse vídeo, né, sobre vida e morte? Porque foi interessante que eu participei de uma live do clube que eu falo para vocês, que é onde a gente se conecta, né, com esses ensinamentos todos. E aí, o que aconteceu? Tinha um homem lá, um senhor, um rapaz, não sei, né? E ele falou que tinha perdido o filho. Então, a gente se coloca no lugar da perda, no lugar da falta. Mas e o que você viveu com esse seu filho? E o que você viveu com a sua mãe? Se perdeu porque ela partiu? Não.
Está tudo aí na sua memória. Então não deixe esses pensamentos assaltar você. Não deixe, você comanda a sua vida. Você comanda a sua mente. Não deixe jamais esses pensamentos assaltar esses pensamentos assaltar os seus pensamentos. Essas vozes internas, né, que fica aí, lembra, tem um vídeo aqui no canal que fala das vozes internas. Eu tinha muito isso. Ah, não vai dar certo. Quem é você? O que você pensa que você está fazendo? Não deixe isso acontecer. Tem um decreto de Saint Germain que fala: eu sou a energia transmutadora, o fogo, a chama transmutadora de toda energia, de todo pensamento negativo que quer me assaltar hoje. Eu decreto, você não tem poder nenhum sobre mim. E pense no amor que você sente pela sua mãe. E não no que aconteceu. É difícil, né? Eu sei, mas você precisa fazer um esforço mental. Um esforço mental. Não é nem físico, é mental. Né? E aí eu peguei, engraçado, ontem eu fui na igreja novamente, porque foi da prosperidade, e tinha lá a revistinha que eu vi que caiu para mim, foi Vida e Morte. E aí eu citei algumas coisas aqui que ele fala, né? Ele fala aqui, ó: a vida presente em nós é a própria vida de Deus. Então pense, a vida presente na sua mãe é a própria vida de Deus, ela não se acaba nunca. Nunca, ela tá lá ouvindo você, é infinito, indestrutível e imortal. E assim sendo, para a vida jamais ocorre a morte. Lembra que eu falo, quando você pensa em doença, pecado e morte, você tá aqui no mundo fenomênico, no mundo material, né? A isso se refere a Bíblia Sagrada quando nos diz, quando afirma, olha só: disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes de Abraão existisse, eu sou. João 8,58. Então o que ele quer dizer aqui? Que antes de Abraão já existiram outros. Antes já existia tudo. Então nunca se perdeu, gente. Não não se apegue à falta. Não fique no apego, na perda, tá? Aí ele tem uma outra frase aqui que o mestre Masaharu Taniguchi fala, né? Com a perda de um ente querido, se formos tomados de tristeza, podemos chorar à vontade. Mas depois devemos secar as lágrimas e buscar a luz, pois a tristeza serve como processo de desintegração e purificação. Então chore o que você precisa chorar. Chore e peça perdão para sua mãe. Mãe, eu te amo, você me ama. Eu e você somos um só. Mãe, eu te perdoo e você me perdoa. Eu e você somos um só. Oro sinceramente para a sua alegria onde você estiver. Mãe, eu te amo. Eu espero que essa potência infinita, ela ouça esse vídeo, ela veja esse vídeo. Aí ele fala mais uma coisa aqui, né? Compreendendo, entendemos que o luto é a fase em que devemos fazer uma profunda reflexão sobre as lembranças de todos os momentos felizes e gratificantes que o ente querido nos proporcionou, conscientizando-nos do grande significado e do valor daquele que se foi. Tendo essa compreensão como base, jamais você se sentirá triste. Olha só, né? Que coisa linda, né, gente? Então, vocês estão vendo como às vezes eu falo as coisas aqui para vocês, eu vou bem no fluxo mesmo da minha potência infinita, é isso que eu vou no fluxo. Então, aquele dia saiu uma coisa leve, e aí olha o que gerou essa revista que eu peguei aqui, né, Vida e Morte, como superar, e eu acabei falando lá, né, como eu supero essas vozes que querem me assaltar. E aí ele fala mais uma coisa que, olha, a maior oferenda que você pode oferecer ao seu ente querido, ao seu filho,
a sua mãe, a minha avó, a minha sogra, ao pai do meu marido, né? Você aí que perdeu alguém, né? Que partiu para o mundo espiritual, para outra dimensão. Olha só, a maior oferenda que você pode oferecer é viver em perfeita harmonia e paz com seus familiares, com suas lembranças. Agradecer, gente, olha a força do agradecimento aí, né? Então, eu espero que esse vídeo tenha feito algum sentido aí para você com relação à vida e à morte. Nós somos seres infinitos, nós somos seres perpétuos. Nós não morremos, nós não adoecemos e nós não pecamos. Então pense aí em tudo que você viveu com a sua mãe. Pense aí em tudo que você viveu com seu filho e agradeça a cada momento que você teve com eles, tá bom? E seja feliz. Tua mãe, teu filho não quer que você fique assim. Pense sempre nisso. Procure algo que te faça feliz. Hoje. Comece hoje mesmo, tá bom, minhas potências infinitas? Eu espero que vocês tenham aí mais uma semana abençoada, como todas que virão. Fique em paz, tenha fé, acredite no seu potencial infinito. Eu amo vocês. Até amanhã, 6 horas da manhã, estarei aqui. Até lá.